nome da porção é Softim, que significa juízes ou juízos. Graça e paz, você que está aí assistindo através do Facebook, seja bem-vindo, shalom, que o Eterno já venha falar com você. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, pode no seu lugar mesmo. Você que está em casa, feche os seus olhos e conecte-se com o Eterno nesse momento. Papai, em nome de Yeshua, nós queremos clamar a Tua presença neste lugar. Fala conosco, ministra aos nossos corações, nos ensina os Teus caminhos, nos ensina os Teus juízos, Senhor. Pai, arranca toda a fortaleza de Satanás, que todo dardo inflamado do maligno, contrário às nossas vidas, venha ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha ministrar a cada um, Espírito Santo. Que o Senhor venha nos conduzir nos Teus caminhos, que são retos e eternos. Manifesta a Tua presença através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então já abre a sua Bíblia aí, você que já abriu a Bíblia, no livro de Devarim, capítulo 16, versículo 20. Amém? Todo mundo? Eu vou ler a partir do versículo 18, mas nós vamos falar um pouco só sobre o versículo 20. Versículo 18 diz assim: designem juízes e oficiais para todos os seus portões, nas cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai dá a vocês. Amém? Só até aqui. O versículo 20 diz: procurem a justiça. A justiça, ela é encontrada, mas por quem a procura? E de que justiça essa palavra está dizendo? E o que significa justiça para você? Então a palavra justiça significa um caminho reto. Algo que não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Algo reto. Um caminho reto é um dos significados do conceito de justiça. Dentro da Torá, dentro da palavra de Deus. Justiça para você e para mim tem que ser andar pelo caminho reto. E quem é a justiça que nós devemos procurar? Que essa porção, que esse versículo inicia dizendo: procurem a justiça. Encontre a justiça. Procurem por ela. Ache ela onde ela estiver. Não desista de procurar pela justiça até você encontrá-la. E quando você encontrar a justiça, o que é que você vai fazer com ela? Eu vou segui-la. Eu vou andar com ela. Então, primeiramente, eu quero dizer para você quem é a justiça. Porque a justiça vem e se revela para nós. Aqui em João 1, versículo 1 em diante, eu quero ler com você. Aleluias, aleluias. Você faz assim, enquanto você procura, você vai dando glória a Deus, aleluia, até você encontrar. Amém? João, capítulo 1, versículo 1.
No princípio era, tem algumas versões que fala era a palavra, outra fala era a Torá. Tem outra versão judaica que quando fala assim, no princípio, no Bereshit, era a Torá, era a palavra. E a palavra estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimirão. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que, por meio dele, todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Uma palavra que me chamou a atenção: depósito, ou depositar confiança em Deus. Deus é como se fosse o banco, o dono de um grande banco, e o nosso dinheiro fosse confiança, fé. E Ele está esperando que você venha depositar dinheiro nessa conta ou nesse banco. Ele quer que você deposite a sua fé nele. Ele quer que você tenha crédito com Ele. Como que eu vou ter crédito com Deus? Como que eu vou depositar minha fé, minha confiança em Deus, se eu não o conheço? Se eu não sei que Ele é justo, se eu não sei que Ele é reto, se eu não sei que o que Ele tem para mim é melhor do que o que eu tenho vivido. Então João aqui está dizendo, deixa eu ler de novo o versículo 7. Ele veio para ser testemunha. Testemunha é de quem já o conhece. Só testemunha quem conhece aquele caso ou aquela pessoa. Não tem como eu ser testemunha de alguém que se eu não conheço essa pessoa, não conheço o caso pelo qual a pessoa está passando. Então João tinha intimidade com Deus. João conhecia Deus. João ouvia Deus. João tinha promessas de Deus na vida dele. João era testemunha porque ele conhecia. João era testemunha de Jesus porque ele conhecia. Continuando. Todos, versículo 7, né? Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que, por meio dele, todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Se é para sermos fiéis, é porque estávamos sendo infiéis. É porque estávamos fazendo errado. Continuando. Ele próprio não era luz. Não. Ele veio para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, aqui que nós entramos. Aqui que chegou a minha vez e a sua vez. Eu li todo esse texto para falar desse versículo. No entanto, a todos que receberam, a todos que depositaram confiança nele, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhe deu o direito de se tornar filhos de Deus.
Amém? Então, quando depositamos, lá no versículo 7, quando depositamos fé, confiança em Cristo Jesus, o que nós nos tornamos? Filho. Mas eu estou falando de justiça. Não tem como o pai fazer justiça pelo filho, se o filho não deposita confiança no pai. Não tem como Deus fazer justiça por nós, se nós não depositarmos confiança nele. Não tem como eu dizer que creio em Deus, se eu não confio nele. Amém? Agora eu quero ir lá para João, capítulo 14, versículo 6. Eu falei para você que o significado de justiça é um caminho reto. Capítulo 14, versículo 6. Fala assim: eu vou ler o versículo 5 também. Thomas lhe disse: Senhor, não sabemos para onde você vai. Então, como podemos saber o caminho? Yeshua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus por qualquer caminho. O mundo diz: todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que está comigo, que está em mim, se não for por mim. Porque eu sou o caminho. Aleluia. Eu e você não chegamos a Deus se não for por Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é reto. A palavra diz que Ele não transgrediu em nada. Em tudo Ele foi provado, mas em nada Ele foi reprovado. Continuando aí o versículo 6. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. Quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo. Cristo nos revela quem é Deus. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. Quer ver a Deus? Veja a Cristo Jesus. Então eu comecei falando de justiça. O que é justiça? Um caminho reto, que te leva a um determinado lugar. Jesus é esse caminho reto, que nos leva ao reino de Deus, que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai. Jesus é a tradução para o significado da palavra justiça. Ele é o justo, que fez justiça por mim e por você. Se nós lermos aqui em Isaías 53, Isaías 53, versículo 11 em diante. Se eu começar no versículo 1 de Isaías 53, diz assim: quem crê no nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e ele evitou, um homem de dores que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto. Você está lembrando que nos relatos que fala de Jesus,
Tudo isso acontecia com Jesus. As pessoas olhavam para ele, balançavam a cabeça, dizendo: esse aí não curou, esse aí não ressuscitou os mortos, por que ele não sai da cruz? Ele foi chicoteado por nós, ele sofreu por nós, ele carregou uma cruz pesada por nós, uma coroa de espinho na sua cabeça por nós, tudo para fazer justiça pela humanidade, tudo para redimir a humanidade diante de Deus. Não é diante do diabo, não, é diante do Pai, porque eu e você não pecamos contra o diabo, pecamos contra Deus, através do primeiro homem chamado Adão. Toda a humanidade caiu. Não é que as pessoas, as criancinhas nascem com o pecado. Não tem nenhuma criança que nasce com o pecado. Ela nasce com a mesma natureza de Adão. A natureza que vai levar a ele pecar. E aqui Jesus ele começa dizendo, aqui a Isaías começa declarando o que ele ia sofrer por nós, como que ele era um homem de dores, experimentado no trabalho, que ele era carpinteiro, ele fazia cadeira, mesa, cama. Então ele sabia as suas necessidades. É por isso que ele é a nossa justiça. Continuando, na verdade ele carregou nossas doenças. Versículo 4. Na verdade ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu por nós. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus, mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Aleluia. Jesus é a minha e a sua cura. Todos como ovelhas, nós desviamos. Cada um tomou o próprio caminho. Cada um queria viver na sua própria justiça. Quando eu tomo o meu caminho, eu falo, eu vou viver desse jeito aqui, eu estou dizendo, a minha justiça, o que eu faço é mais certo do que você. Hoje eu estava tendo um diálogo com o meu filho, e ele falou que um pastor estava dando uma palestra, e nessa palestra ele diz: qualquer religião do mundo que se levantar e disser a minha certa, a minha que salva, essa não é verdadeira, essa não pertence a Cristo, porque ninguém na face da terra, ser humano nenhum, carrega a verdade absoluta. Todo ser humano pode errar, então nenhuma religião pode dizer, nós pregamos a verdadeira palavra e só nós salvamos, porque todos são seres humanos, todos erram. Deus entregou a lei, entregou os profetas, entregou os mandamentos para o povo de Israel. E foi eles que culparam Jesus, que condenaram Jesus. Por quê? Porque eram pessoas que erravam. Pessoas que muitas vezes estavam cegas, não conseguiam enxergar a verdade. E nós somos a mesma coisa. Não somos diferentes de ninguém. Nós temos que se achar privilegiado por Deus, por Ele se revelar a nós. Mas não é porque estamos andando em justiça, procurando fazer certo, que devemos apontar o dedo para o outro e dizer, ele está errado, ele não presta, eu sou melhor. Não sou melhor não, eu sou privilegiado por Deus, porque Ele está me ajudando a acertar, está me ajudando a andar no caminho. Amém? Continuando aqui, versículo 7. Ainda que maltratado, foi submisso, ele não abriu a boca, como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores. Ele não abriu a boca depois da prisão e do sentenciamento forçados
ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, que merecia o castigo. Foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios, e em sua morte ele estava com os ricos. Versículo 12. Portanto, eu lhes darei uma porção com os grandes. Ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte e ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. O que Jesus diz nas suas últimas palavras? Não impulse esse pecado. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando erramos, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que eu sou o caminho, eu sou a justiça. Ajuda-os, perdoa-os. Vamos voltar aqui para a ministração. Procurem a justiça. Você quer ter uma vida reta nesse mundo? Uma vida reta não é dizer eu sou crentão. Não é colocar uma roupa de crente, a Bíblia debaixo do braço e gritar eu sou crente, eu sou melhor. Não. É fazer o que Jesus faria. É viver como Jesus viveria. É andar como Jesus andaria. Se você encontrou Jesus, você encontrou a justiça. Se você encontrou Jesus Cristo de Nazaré, diz essa palavra, você encontrou a justiça. Encontrou a justiça? Agora eu vou viver do jeito que eu quero porque eu encontrei a justiça. Não. Agora eu vou segui-la. Vamos lá para o versículo, lá em Devarim, versículo 20, capítulo 16, versículo 20. Devarim, Deuteronômio, é a mesma coisa. Capítulo 16, versículo 20. Procurem a justiça, vírgula, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Nós procuramos a justiça e encontramos Jesus Cristo. Ele é a justiça, Ele é o caminho reto que nos leva ao Pai. Quando encontramos, o que vamos fazer? Andar com Ele, fazer as obras que Ele faz. O restante da porção, do capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, 20 e o início do capítulo 21, vai falar de mandamentos que tratam de justiça. Aqui na Torá ensina um dos primeiros, como se, deixa eu tentar lembrar aqui, como se você se deparasse com um crime, encontrasse só o corpo, os peritos que ele ia fazer. Eles sabem que está aqui na divisa entre Terenos e Aquidauana, mas eles não vê um marco ali. Eles vão procurar onde é a divisa dessa cidade para com a outra. A cidade mais próxima era a cidade que ia ficar responsável por aquele crime. Aqui um dos mandamentos já diz assim: você encontrar um cadáver no campo, meça de onde ele está até na cidade mais próxima, e aquela cidade será responsável por esse crime. O juiz dessa cidade vai investigar, procurar ver se encontra uma testemunha que tenha visto sendo cometido esse crime. Se não encontrou, façam uma oferta diante de Deus, peçam perdão por esse crime que foi cometido dentro da sua cidade. Mas vamos pegar o princípio, vamos esquecer da oferta, vamos esquecer do pedido de perdão. Qual o princípio aqui que Deus queria trazer? Justiça.
procurar encontrar qual era o culpado, para ser feito justiça diante de Deus, diante das pessoas, diante daquela pessoa que foi assassinada. E outros mandamentos aqui relacionados à justiça, relacionado à idolatria, relacionado a vários assuntos que precisava de ser colocado justiça, que precisava trazer a justiça não só a de Deus, julgamento que os homens precisavam fazer com justiça. O capítulo 16, versículo 18, ele fala que não dê um presente para o juiz não torcer a verdade. Não dê presentes à pessoa que vai julgar aquela causa, para que aquela causa não seja distorcida nem para um lado nem para o outro. Em Romanos 3, versículo 21 ao 26, se você for ler, vou procurar ler rapidão aqui. Romanos 3, versículo 21 em diante, diz assim: mas agora parte da Torá. Versículo 21. Mas agora, a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido, ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele. Trata-se da justiça que procede de Deus mediante a fidelidade de Yeshua, de Jesus Cristo, para todos os que confiam. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Continuando. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante de Deus, diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravidão ou escravização ao pecado, realizada pelo Messias Yeshua. Deus ofereceu Yeshua como propiciação pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificada. Só até aí. Como que somos justificados? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Fomos feitos justos mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Você aceitou Jesus? Aceitar Jesus, mais uma vez, não é levantar a mão quando o pastor chama aqui na frente. Você aceita Jesus? Aceita. E continua a mesma coisa. Aceitar Jesus é quando você decide, com a ajuda de Cristo, viver diferente do que você vivia. Eu vim aqui na frente dizer: eu aceito Jesus. Isso não quer dizer que realmente aceitou Jesus. Isso não quer dizer que realmente começa a fazer parte da família de Deus, começa a ser filho de Deus. Às vezes na sua casa, você sozinho, você diz: Deus, a partir de hoje eu quero mudar de vida. A partir de hoje eu aceito o Senhor dentro do meu coração e vou mudar de vida. Vou andar por Cristo Jesus, vou andar nos caminhos de Cristo Jesus. Ali Jesus entrou na sua vida e ali você se tornou filho de Deus. E às vezes você vem aqui na frente, no meio da muvuca, que tem 500 pessoas aqui, chama aqueles que querem aceitar Jesus Cristo, vem uns 30, 40 correndo no fogo da coisa, no ânimo. Aí no outro dia já não quer mais andar com Jesus, porque o caminho de Jesus é reto. Aquele que mentia não mente mais, aquele que falava mal não fala mais, aquele que xingava parou de xingar. Então precisa de mudar de caminho. Estava andando pelo meu caminho, o meu caminho eu vivia de qualquer jeito, estava tudo certo. Mas o caminho de Jesus não é viver de qualquer jeito, é viver do jeito dele. Então Jesus nos justifica, Deus nos justifica através do sangue de Jesus. Continuando aí, o versículo 20 ainda de Deuteronômio 16 diz:
sobre a Torá. O que é a Torá? O que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco para nós, que no original significa Torá. O que significa esse nome para você? O que significa os 5 primeiros livros da Bíblia? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os demais nasceram dele. É como se fosse o pai. E todos os filhos vêm através do pai e da mãe. A Torá é como se fosse o pai e a mãe de toda a Bíblia. Tudo que foi escrito na Bíblia, a partir de Josué, eles pegam como exemplo, eles relacionam, pegam o ensino da Torá, pegam um mandamento para instruir uma outra área ali na Torá. Torá significa cerca, ou um muro de proteção. O que a Torá faz para você que aceitou Jesus Cristo hoje? Ou tenha sido há 50 anos atrás, não importa quando você aceitou Jesus. O que a Torá vai fazer na sua vida? Vai te manter protegido. A Torá é para quem não crê em Cristo Jesus? Não é para ele. Porque ele vai viver a justiça dele do jeito que ele quer. Então a Bíblia, a Torá, os mandamentos, é somente para aqueles que creem em Cristo. Para aqueles que querem ter uma aliança com Deus. Para aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. A Torá tem poder de salvação? Não. Ela não salva. Mas ela traz proteção. Porque ela diz para mim e para você: viva assim. A Torá diz: não mate. Mas eu quero ir por esse caminho de morte. Ele fala: não mate. Aí eu estou no caminho que é Jesus, Ele é a vida. A Torá diz: não minta. Aí eu volto para o caminho da vida. Aí eu volto para o caminho reto que é Jesus. A Torá diz: não fale mal do seu próximo, não seja fofoqueiro. A Bíblia fala desse jeito, tá? Nem fofoqueiro. É um mandamento, não ser fofoqueiro. Não falar do mal do próximo. Quando eu estou falando mal de alguém, eu estou descumprindo um mandamento. E estou trazendo juízo sobre mim. Para andar em justiça, tem que andar pelo caminho. Continuando aqui. Em Efésios 4, versículo 10 ao 13, vai falar também: procure a justiça. Ande na justiça. Apenas na justiça. Se você quiser ler na sua casa também, 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, também vai nos instruir a andar na justiça, fazendo as coisas certas. Se você quiser ler na sua casa também, eu vou ler com você essa passagem. Está lá em Hebreus. O horário já está pulando. Hebreus 10, versículo 28. Diz assim. Hebreus 10, você que estiver abrindo, quiser encontrar. Hebreus 10, versículo 28. Quem desconsiderasse a Torá de Moisés era morto. Preste atenção nessa palavra. Para você que diz que a graça anulou a lei. Para você que diz que a graça é tudo. Agora é graça. Pode viver do jeito que você quiser, que está tudo certo, porque Jesus é graça. Olha o que Deus diz para você. Olha o que Paulo nos fala. Quem desconsiderasse a Torá de Moisés era morto, sem misericórdia, pela palavra de Deus, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo.
e insultar o Espírito doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei, e também Adonai julgará seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Se achávamos a Torá dura, a lei é difícil, se não dava para viver com ela, aí Jesus veio e disse: a lei era difícil. Se errasse, era morte na certa, não era para ter misericórdia. Mas ela veio e disse: ai daquele que zombar do Filho de Deus, ai daquele que desfizer do sangue de Jesus, ai daquele que menosprezar o poder do sangue de Jesus. O próprio Deus vai se vingar dele. Então, ai de mim, que dizer, agora é pela graça, agora eu posso viver de qualquer jeito. Não posso não. Agora é que eu tenho que pegar a Torá como cerca, para eu não sair do caminho. A Torá não vai me salvar. Ela não tem poder de salvação, mas ela tem poder de te manter salvo. Não adianta nada Jesus ter morrido na cruz e nós rejeitarmos Ele, e nós queremos viver de qualquer jeito nessa terra. Não adianta nada a morte na cruz se nós rejeitarmos esse sacrifício, se nós menosprezarmos. Então hoje Deus está dizendo assim: viva em justiça. Se você quer viver em justiça, pegue como exemplo os mandamentos que nos ensinam o que é justiça e como nos manter em justiça, como nos manter no caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiz justiça por vocês diante do Pai, derramando o próprio sangue na cruz. Agora vamos nos manter no caminho. Ele nos chama para nos manter no caminho. É fácil se manter no caminho? É não, porque os convites é tudo para nós sair do caminho. Os convites é tudo dizendo assim: sai do caminho, porque aqui tem uma festa, aqui tem isso que é mais gostoso, aqui tem algo errado, mas é gostoso fazer esse algo errado. Mas ele está dizendo: continue no caminho, porque Deus que vai fazer justiça no final. Eu vou ler de novo, porque eu quero fechar com esse versículo de Hebreus, versículo 28, 29. Pensem agora, quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue de Jesus, o sangue da aliança, que o fez santo. Esse sangue de Jesus nos torna santo, nos torna justo, nos torna limpo, nos torna perfeito diante de Deus. Você que clamou o sangue de Jesus, você que crê em Cristo Jesus, você que confessa Jesus como o seu Senhor e seu Salvador, Deus olha para você, você é cheio de erro aí do jeito que está aí. Ele fala: você é limpo, você é perfeito, você é santo, mas continua sendo perfeito, continua no caminho. Deixa a minha Torá te manter seguro. Não vamos sair desse caminho chamado Jesus Cristo. Versículo 30. Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei, e também Adonai julgará seu povo. Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Então ele vai nos julgar, e ele quer nos redimir lá no final. Ou melhor, você que se mantém no caminho até o fim, você não vai passar pelo julgamento. Você que se mantém no caminho, se mantém em Cristo Jesus até o fim, você não vai passar por julgamento. Você vai servir de testemunha do que é andar no caminho, do que é ser justo. Porque a Bíblia fala que lá no final nós estaremos julgando
E quem é que julga? É o juiz? São as testemunhas. As testemunhas que vai lá testemunhar contra o réu ou a favor. Então nós seremos testemunha de fidelidade diante de Deus. Amém? E uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Se você cair nas mãos de Satanás, tem Deus para te defender. Se você cair nas mãos de uma pessoa ruim, você clama a Deus, tem Deus para te defender. Mas ai daquele que cai nas mãos de Deus. Ai daquele que se faz inimigo de Deus. Vamos nos tornar amigo de Deus. Vamos nos tornar filho, crendo no Filho dele, Jesus Cristo. Amém? Aquele que se fez sacrifício por nós é quem nos redime de toda culpa. Que o Eterno possa lhe abençoar. Que Hashem possa derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Você que está assistindo aí, seja abençoado. Que o Eterno derrame as bênçãos dele sobre a sua vida. Que os céus possam se abrir sobre a sua vida. Deixa eu ler aqui uma passagem. Só para quem está assistindo ali, tá? Número 7. Deixa eu encontrar rapidão aqui. Que Adonai o abençoe e guarde. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê paz a você. Tenha uma semana de paz. Que Adonai te abençoe em nome de Jesus. Amém?